Bom dia, em nome do Jornal Brasil Econômico, em nome do IG. Eu estou aqui acompanhado do senhor Otávio Costa, editor-chefe do Brasil Econômico. Estou aqui ao lado do Rodrigo Almeida, que é diretor de jornalismo do IG, e recebendo o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ex-senador da República, deputado federal, foi candidato a governador do Ceará também, um homem com larga experiência na política e também na administração pública. O senador Sérgio Machado ocupa a presidência da Transpetro há 10 anos. É um caso raro, né, no setor executivo. Acho que talvez hoje só o ministro Guido Mantega, né, tenha uma passagem semelhante pelo governo, acho que já são 8 anos do Guido Mantega, mas o senador realmente bate um recorde à frente da Transpetro. E, nesses anos, instalou um programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, que significa mais ou menos mais 50 navios, né, a frota da Petrobras, e o que vai elevar a frota a cerca de 100 navios. Mesmo assim, a gente sabe que existem problemas graves de logística no país, né, de transporte, nos portos, e estamos recebendo o senador aqui para que nos fale, a mim e ao Rodrigo, sobre a sua visão a respeito das questões logísticas do país e especificamente sobre a questão logística na área de petróleo e gás no país. Portanto, bom dia, senador. Passo a palavra ao senhor para uma primeira exposição. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Quero agradecer ao Brasil Econômico e essa oportunidade de a gente poder discutir um tema tão importante. Porque o Brasil mudou de patamar. O Brasil passou a ser um ator na geopolítica mundial. E para você poder ser ator na geopolítica mundial, você tem que ser competitivo dentro da cerca, quer dizer, dentro da tua área, mas você tem que ser competitivo fora. E isso depende basicamente da logística. A história do mundo tem sido a luta pela conquista dos mares. E países pequenos tiveram a importância no cenário mundial porque dominaram os mares. Veja o caso da Holanda, o caso de Portugal, o caso de Espanha, o caso da Inglaterra. E o governo do presidente Lula e da presidente Dilma compreenderam que não existe país soberano sem uma logística forte. Porque o tamanho de um mercado de um país é quão longe você pode levar seu produto de forma competitiva. Não adianta eu produzir barato na fábrica se minha logística é cara. E aí você tinha que mudar a matriz de transporte do Brasil, que era essencialmente rodoviária, e o governo está tendo coragem de aproveitar uma necessidade para transformar em oportunidade para a mudança de vida da população brasileira. Foi assim no caso dos navios, está assim no caso do investimento em ferrovia, agora a lei dos portos, tudo no sentido de dar competitividade ao país. E claro, para você vencer nessas estruturas, você tem que ter ousadia. E foi o que não faltou ao presidente Lula quando estabeleceu esse programa de modernização da frota. O Brasil, naquele momento, não tinha um pré-sal, mas o Brasil tinha uma grande necessidade de logística. Basta ver que, enquanto o mundo, 80% do comércio nacional é feito através de navio, no Brasil chega a 95%. E desse comércio, 95%, só 4% são feitos por empresas brasileiras. E o que agrega valor não é fabricar nem produzir, é movimentar. Basta ver o caso das especiarias na Índia. As especiarias na Índia só passaram a ter valor quando o Vasco da Gama descobriu o caminho para o mercado. Porque o valor do produto se faz quando chega ao mercado. E esse foi o grande desafio. Uma grande ousadia de um homem visionário que achou que o Brasil tinha que voltar a ter uma marinha mercante própria, precisava mudar a sua matriz de transporte para tornar esse país competitivo. No caso dos navios, presidente Sérgio Machado, o Brasil já teve a segunda marinha mercante do mundo, né, a segunda maior marinha mercante do mundo. Quando o senhor lá atrás, na fundamentação desse programa, pensou, porque depois de ter a segunda marinha mercante do mundo,
essa frota morreu por inanição, por falta de competitividade, por falta de tecnologia. Então, na hora de montar esse projeto, esse programa, o que foi pensado para não repetir os erros do passado? Rodrigo, isso é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, a gente tem que aprender, no Brasil, a gente tem um grande defeito. Quando a gente tem um problema, em vez de a gente enfrentar o problema, a gente mata o problema. É que eu digo sempre, quando dá carrapato no boi, em vez de você matar o carrapato, você mata o boi que se acabou o problema. E foi isso que aconteceu com a indústria naval. A indústria naval teve problema, era um setor estratégico, mas a pessoa, em vez de enfrentar o problema, matou a indústria naval. O Brasil era o segundo do mundo, quando a Coreia era o 8º. E nós não tivemos coragem de enfrentar. Então o presidente Lula, na campanha, como estadista, visionário, verificou que o Brasil tinha que ter uma marinha mercante e que tinha que recomeçar o processo. E não era fácil, porque a última encomenda tinha sido feita há 20 anos lá atrás. O último navio entregue, que foi o Livramento, foi em 96. Então você tinha desorganizado totalmente a indústria naval brasileira. Quando a gente chegou na Transpetro, dizia que o problema da indústria naval era a garantia. E aí, como você não pode ficar olhando só o seu poço, você tem que olhar o oceano. E eu fui estudar como é que foi a evolução da indústria naval do mundo, na Europa, no Japão, na Coreia, na China, porque a vantagem do retardatário é que você não precisa cometer os mesmos erros dos pioneiros. E aí foi nesse estudo, nessa comparação, a gente verificou que o grande problema do Brasil não era garantir a tecnologia. Enquanto o mundo passava da 4ª para a 5ª, nós tínhamos parado da 2ª. Então a gente tinha que mudar o paradigma. A gente foi verificar os gargalos que tinha na indústria naval, quer dizer, qual era a longitude e a latitude da indústria naval brasileira em relação a todas essas outras indústrias. A gente verificou que você tinha 2 grandes desvios, que representavam 70% da nossa diferença de custo para a Coreia, que era pessoal e aço. Pessoal, não era que o salário do Brasil fosse mais caro, era que a nossa produtividade era muito mais baixa, porque nós estávamos na 2ª geração. Porque na 2ª geração, você construía um navio com 300 blocos. Atualmente, você constrói um navio com 12 a 15 blocos. Você aumentou o tamanho do bloco, e com isso você fez o acabamento avançado, e com isso você reduziu o tempo de construção de um navio. Então, se a gente queria voltar a ter uma indústria naval, e o problema do Brasil não era construir... Os estaleiros também estavam defasados. Está na 2ª geração. E o que a gente queria não era construir navio no Brasil a qualquer preço, a gente queria criar uma indústria naval, uma indústria naval competitiva. E aí fomos atrás de parceiros que tivessem disposto a investir em tecnologia e que tivessem condição... E eles hoje os estaleiros já estão, vamos dizer, no estado da guerra, os estaleiros já têm realmente estrutura e competitividade. O senhor fala muito que seria muito importante que nossos estaleiros conseguissem conquistar mercados no exterior, não ficasse dependente só da demanda da Petrobras, dessa demanda interna nossa. Ele já tem capacidade para isso? Otávio, a grande conquista que a gente fez é que o Brasil hoje tem uma grande carteira. O Brasil hoje é a 4ª maior carteira de navios do mundo. Primeiro é a Noruega, com cerca de 35 bilhões de dólares. Segundo, é os Estados Unidos, não é fabricante, é quem está comprando navios, com 32 bilhões de dólares. Depois é a Grécia com 26 e o Brasil está com 25. Nós já temos, em termos de carteira nos estaleiros, nós somos a 4ª em navio em geral, e agora em março, segundo a Clarkson, nós passamos o Japão em petroleiro. Nós somos a 3ª maior carteira de petroleiro do mundo. Então nós temos a demanda, o que garante a continuidade. E quando a gente foi fazer esse programa, a gente verificou que nós tínhamos alguns pilares que foram a base do programa, que era, primeiro, fabricar no Brasil. Segundo, atingir um índice mínimo de 65%. E o terceiro, que era o pilar mais importante... O índice de 65%, só para explicar, é o índice de nacionalização da produção. Do que tinha que ser fabricado no Brasil. E é importante ver esse índice, porque recentemente o IBRE da Fundação Getúlio Vargas fez um estudo, mostrou para cada $1 milhão investido, cada R$1 milhão investido na indústria naval, você gera 82 empregos, cerca de 600 mil reais de imposto e 1.900.000 de renda na economia.
Tem uma coisa que agrega bastante para o país. E o terceiro pilar, que é o pilar mais importante, que é, após a curva de aprendizado, você ser competitivo a nível mundial. Porque a gente tem que ter consciência que você não começa nada do novo, e o brasileiro quer ter pressa, quer que dê tudo. E não é assim que acontece. A Coreia levou 30 anos para chegar onde está. O Hyundai, que é o maior estaleiro do mundo, que começou a operar em 72, fruto de um programa do presidente Park, que reequipou a indústria naval coreana, atraindo novos grupos de empresários, formando aqueles conglomerados. Os primeiros 4 navios que ele recebeu encomenda foram 4 VLCC. Os 2 primeiros fabricados, o cliente não aceitou por questão de qualidade. Eles tiveram que criar Isso em que ano, mais ou menos? Em 72. 72. Aí quiseram que criar uma empresa de armação para poder usar os navios. Uhum. Imagina se o nosso primeiro navio, o estaleiro fabricasse, a gente tivesse recusado. Sim. O escândalo que seria, não teria competência, não teria condição, um cortador de cana não pode virar um soldador. Quando o povo brasileiro precisa é oportunidade. Então nós estamos hoje, no programa, o que aconteceu? Nós atingimos o primeiro pilar, que é voltar a fabricar navio no Brasil. Uhum. Nós atingimos o segundo pilar, que é 65%. Nós vamos entregar agora, na próxima semana, o Zumbi dos Palmares, que tem mais de 70% de índice de produto, de serviço comprado no Brasil. Uhum. E agora estamos na luta do terceiro pilar, que é ser competitivo a nível mundial. Porque o senhor também tem, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, o senhor tem uma certa dificuldade com a qualidade do navio. O senhor tem exigido, né, dos estaleiros um maior empenho nesse sentido. E o senhor tem, inclusive, aplicado multas por atraso. Foi o caso agora do estaleiro Mauá, também houve problema com o Atlântico Sul, em Pernambuco. É uma diferença muito grande. Sim. Meu problema não é com a qualidade do navio. Sim. É com a produtividade do estaleiro. Uhum. O navio que está saindo, os navios que já saíram, João Cândido, Celso Furtado, Romo de Almeida, Sérgio Buarque, tem uma qualidade, excelente qualidade o navio. Certo. O problema é no prazo. O problema é o estaleiro atingir a produtividade. Porque quando eu comecei, eu acreditava que carteira, financiamento e estaleiro fosse igual a navio, e não é. Isso é pré-condição para você fabricar navios. Mas a condição suficiente é gestão. É você ter planejamento, ter projeto acabado, ter acabamento avançado, ter controle de qualidade, ter entrega just on time e etc. Para chegar ao quê? A ser competitivo, a atingir a produtividade. E esse é o grande desafio, e para isso a Transpetro tem dado uma contribuição muito grande. Nós criamos recentemente o SAP, que é setor de acompanhamento de produção, porque a gente, como comprador, só devia acompanhar a construção. É o SAC, que é medir, para poder pagar, verificar a qualidade, mas nós estamos muito preocupados em que a indústria naval brasileira atinja a produtividade e a competitividade mundial. Então nós estamos hoje na Transpetro SAP, trouxemos 10 coreanos com mais de 25 anos de experiência em estaleiro, pegamos pessoas no Brasil com bastante experiência, tem um que entrou agora, o Manel, que construiu mais de 400 navios, junto com a nossa equipe da Transpetro. Para quê? Para que você vá ao estaleiro, ver quais são os desvios nessa área de produção, de produtividade, e possa puxar, tirar o estaleiro da zona de conforto, para quanto antes a gente possa chegar. E o Brasil hoje, com essa 4ª carteira mundial, com o pré-sal, com a descoberta do pré-sal, que é uma província do tamanho do estado do Ceará, com 149 mil quilômetros quadrados, que vai fazer com que o Brasil atinja, por volta de 2020, ser o 4º ou 5º maior produtor de petróleo, com uma reserva enorme, e veja, a gente tem que ter uma consciência muito clara. No Brasil, a gente não está mais atrás do petróleo, nós não estamos na corrida do ouro. O ouro já foi encontrado. Nós não estamos atrás da tecnologia para explorar o ouro, o petróleo. Essa também nós temos. Nós estamos agora no processo de criar os equipamentos para que a gente possa extrair o petróleo. Então nós temos uma garantia de ter o petróleo, de ter a tecnologia, então é só uma questão de tempo e com as reservas que a gente tem para se tornar o 4º ou 5º maior produtor mundial de petróleo.